Boa noite no Senhor a todos irmãos do santuário e também a todos aqueles que estão nos assistindo. E nesta noite estamos de volta para compartilharmos a palavra de Deus. Aqui é o pastor Domingos Mulandeza, líder e fundador da Igreja Santuário da Comunhão Cristã. Sintam-se todos cumprimentados e queremos também apelar a todos aqueles que estão alinhados conosco, que possam partilhar para que mais almas possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Estarei a trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para encorajar a sua fé neste período delicado que estamos a atravessar, o período da pandemia. O mundo inteiro está sendo afetado pelo coronavírus, a Covid-19. Então, estamos a fazer as lives para poder abençoar a sua vida com a palavra do Senhor, lá em sua casa, no seu escritório, no seu carro, em qualquer lugar onde estiveres. Então, curva a sua cabeça no lugar onde estás, se te sentes confortável, e vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, por este tempo que nos proporcionas para podermos partilhar a palavra do Senhor com os nossos amados irmãos que estão do outro lado nos assistindo. E cremos que a sua palavra será uma palavra transformadora, fortalecedora, para que possamos permanecer firmes neste período delicado, neste período de pandemia, neste período em que precisamos mais do que nunca da sua palavra, porque ela é o nosso alimento diário. Em nome de Jesus, Senhor, toca as nossas vidas, toca os corações que estarão ouvindo a palavra e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesta noite, que o Senhor fale ao seu coração nesta noite, para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga comigo, amém. E nesta noite estaremos a falar sobre a renovação do homem interior. Creio que estás com a sua Bíblia, seu caderno de notas. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos. Por esta razão não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Veja só que o apóstolo Paulo traz essas palavras. E nós sabemos, este homem de Deus, este servo de Deus, como foi persistente, consistente na propagação do Evangelho, diante das lutas que ele estava a atravessar, diante das barreiras que ele estava a atravessar, junto da sua equipe, da propagação do Evangelho. Paulo era um homem de Deus que vivia acompanhado, tinha uma equipe, uma larga equipe que lhe ajudava na propagação do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho naquele século, no primeiro século, foi marcado por muitas perseguições. Havia muitas razões que influenciavam as circunstâncias para que os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus se desanimassem na pregação do Evangelho. Mas Paulo, ele, usando dessas circunstâncias, olhando para as circunstâncias que estavam a atravessar, ele diz: por isso não desfalecemos diante das adversidades, na propagação do Evangelho, no esforço para o cumprimento do propósito de Deus. Paulo disse que por isso, por esta razão, não desfalecemos. Meu querido, minha querida, estamos em dias delicados. Existem muitas circunstâncias que tendem a nos fazer desfalecer. Talvez perdeste o seu emprego, outras oportunidades se fecharam, várias dificuldades têm se levantado na sua família. E eu quero te encorajar nesta noite: não desfaleça. Estarei a mostrar alguns princípios divinos
O que fez o apóstolo Paulo não desfalecer, não desanimar, em meio a tribulações, em meio a lutas. O tempo passa. As tribulações podem mudar, outras podem se assemelhar. Hoje estamos a atravessar o período da pandemia, da Covid-19, e há muitas circunstâncias que se levantam para nos desfalecer, para nos fazer desfalecer, para nos desanimar. E Paulo diz: por isso não desfalecemos. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Há uma outra tradução que diz que ainda que o nosso homem exterior se desgaste. Meu querido, minha querida, o que é que está a desgastar a sua vida nesses dias? Quais são as lutas, as circunstâncias que estão a lhe trazer desgaste nesses dias? Paulo fala aqui do homem exterior. Quando Paulo fala do homem exterior, ele estava a se referir da parte humana que está em contato com o mundo natural, com a realidade natural, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, as diversas circunstâncias naturais, realidades naturais, que transmitem uma certa informação nos nossos corações. Então Paulo fala da experiência do homem exterior. O nosso corpo físico também transmite-nos algumas experiências, as enfermidades, as dores. O homem exterior pode estar a representar o seu corpo físico, a sua alma, a sua mente natural, as suas emoções, os seus sentimentos podem ser influenciados pelas circunstâncias atuais, pelas realidades do dia a dia. E essas circunstâncias, essas realidades nos trazem um desgaste, um desânimo, um desfalecimento. E Paulo passou por circunstâncias similares a essas. Passou pelos desgastes, passou pelo desfalecimento. Mas Paulo, ele diz, mesmo passando por essas circunstâncias, não desfalecemos. Ainda que o exterior se desgaste, ainda que hajam sinais de fracasso, sinais de derrota, sinais de desmoronamento do seu casamento, do seu lar, da sua família, do seu emprego, Paulo diz, mesmo que estas circunstâncias influenciem o meu dia a dia, há uma outra experiência sobrenatural. Há uma outra experiência que eu tenho vivido. E Paulo termina dizendo aqui, o interior, o homem interior, ainda que o homem exterior se desgaste, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Meu querido, a realidade natural, as dificuldades transmitidas pelas circunstâncias naturais, pelo contrário, por detrás das circunstâncias que lutam, que combatem contra as nossas vidas, no físico, no natural, tem uma origem sobrenatural. E Paulo, ele diz que por mais que o homem exterior se desgaste, desanime, enfraqueça, o interior se renova de dia em dia. Todos os dias, o homem interior é renovado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual é este homem interior? O seu espírito, a nova criatura, gerada em Cristo Jesus. Se você está salvo, você é alguém nascido de novo, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você é uma nova criatura, então viva de acordo com a sua realidade espiritual. Deixa o homem interior liderar a sua vida. Deixa o homem interior influenciar o curso da sua vida. Paulo, em outras palavras, estava a dizer que diante dessas duas influências, a influência exterior e a influência interior, Paulo, ele mostra-nos que ele vivia debaixo da influência do homem interior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós passamos por lutas.
Mas o que nos faz permanecer de pé, o que nos faz superar as lutas que fazem os outros caírem, o segredo está na renovação do nosso homem interior, a renovação do nosso espírito. Quando nós vivemos de acordo com a nova criatura em Cristo Jesus. Deixa eu mostrar mais uma outra passagem, Efésios capítulo 3, versículo 16. Deixa-me proceder com a leitura da palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor. Paulo, orando em favor dos Efésios, ele diz assim: oro para que, segundo, de acordo com as riquezas da sua glória, de acordo com os recursos sobrenaturais disponíveis da parte de Deus. Muitas das vezes ficamos desanimados, passamos por lutas, cruzamos os braços, baixamos a cabeça, arreamos a nossa bandeira, desistimos, não queremos lutar. É porque nós não temos noção dos recursos espirituais que estão disponíveis para nos capacitar a vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo diz em: oro para que, segundo as riquezas, de acordo com os recursos sobrenaturais em glória que estão em Deus, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos com poder, aleluia, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja só porque que Paulo, ele diz que lá em 2 Coríntios, que apesar dos desgastes, do cansaço, dos sinais de fracasso, de derrota, ele não ficava desanimado, porque o homem interior era renovado de dia em dia. Então Paulo mostra-nos aqui em Efésios, e ele ora, ele revela este segredo aos Efésios, porque era uma prática constante na sua vida. Então, se ele ora para que isso acontecesse na vida dos Efésios, é porque acontecia na sua vida. É por isso que Paulo não desanimava. É por isso que Paulo não baixava a guarda. Porque ele sabia que existiam recursos inesgotáveis. Paulo, quando fala das riquezas da sua glória, está a falar de recursos inesgotáveis. Quando o natural se esgota, o sobrenatural entra em ação. Aleluia! Existem recursos inesgotáveis. O importante, você deve saber qual é o ponto de conexão a estes recursos inesgotáveis. Você não vai desencorajar-se. Você não vai aceitar o seu negócio cair na falência. Você não vai desanimar porque você tentou algumas vezes e fracassou. Você não vai. Você não vai aceitar. Por mais que você enfrente resistência. Talvez tentaste várias vezes entrar na faculdade e não conseguiste. Não importa o nível de resistência. Mas se você perceber que o teu espírito, a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro eu, está ligado a alguém os seus recursos são inesgotáveis, você vai se levantar. Por isso, meu querido, minha querida, levante-se, reerga-se, não se conforme com a derrota. Os tropeços que tiveste não significam que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você é um azarado. Não aceite essas palavras, recuse isso. Existe um ponto de conexão com o sobrenatural, o teu espírito. Então Paulo, ele diz aqui: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Deus vos conceda que sejais corroborados. Deixa eu me explicar um pouco. A palavra corroborar significa alguém usar do seu poder para tornar outra pessoa poderosa. Corroborar. Em outras traduções diz fortalecer. Mas corroborar significa alguém usar do seu poder para tornar outra pessoa poderosa. O homem interior, o nosso espírito, conectado com o Espírito de Deus. O papel do Espírito Santo no crente
crente é administrar o poder de Deus, habilidades sobrenaturais, capacidades ilimitadas para fazer com que o crente faça proezas nesta vida. Você foi programado para a vitória. Você foi programado para viver no sucesso. Você foi programado para feitos grandiosos. O homem exterior lhe mostra a realidade natural. Que esses dias, os negócios não estão a dar certo. A crise está intensa. Não dá para tentar. Deixa-me guardar o dinheiro, esperar melhores tempos. Meu querido, os melhores tempos para você brilhar são esses. Não olhe para a realidade do homem exterior. Agora, não estou lhe a dizer que você não pode, não deve estudar o mercado, avaliar os riscos. Você deve ter uma fé inteligente. Amém? Mas, meu querido, minha querida, que primeiro o seu espírito seja corroborado, fortalecido com o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fez esta poderosa oração. E nesta noite, a minha oração é que Deus, pelo poder do seu Espírito, lhe corrobore, lhe fortaleça. Que Deus faça do seu poder um instrumento para lhe capacitar a grandes realizações. Grandes realizações na sua carreira estudantil, grandes realizações nos seus negócios, grandes realizações na sua carreira profissional, grandes realizações. Que os teus sonhos se tornem uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, na renovação do homem interior, do nosso espírito, é fortalecido com o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você pode me perguntar, pastor, o que é necessário para que o meu homem interior seja renovado? Fiz esta pergunta pensando em ti. E muitas das vezes, quando nós olhamos para a renovação do homem interior, o fortalecimento com poder, este ato do nosso espírito ser fortalecido pelo Espírito Santo, a primeira coisa que nós logo temos em mente é a oração. Eu creio que está certo. A oração. Mas hoje não falaremos da oração. Começaremos pela coisa mais importante. Este é o problema que tem se verificado com muitos cristãos. Ignoramos uma das grandes armas. E mostrarei mais à frente que Deus orientou certos homens e mulheres de Deus a usarem desta arma como a ferramenta principal. Então, a renovação do homem interior começa pela meditação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A meditação da palavra de Deus. Então, falamos a respeito da renovação interior quando Paulo usa 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, e vimos também Efésios 3, 16. Efésios 3, 16. Então, a renovação interior, ela ocorre pela meditação da palavra de Deus. Este é o primeiro princípio. Você pode perguntar, como é que o meu espírito pode ser renovado para que eu enfrente as circunstâncias da vida, para que eu não viva desanimado, não viva desgastado, como disse o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina-nos este princípio, mas se formos a entrar em Salmos capítulo 1, versículos 1 a 3, eu dizia que quando nós estudamos sobre a renovação do nosso homem interior, logo a primeira nos vem a oração. Está certo? A oração é uma das ferramentas fundamentais na nossa renovação espiritual, na renovação do nosso homem interior. Mas nesta noite vamos falar da meditação da palavra. Meu querido, minha querida, existem princípios que
são princípios imutáveis. A vida cristã sem meditação da palavra, ela está suposta ao fracasso. Então, não podemos esperar uma vida cristã de impacto, de sucesso, onde vamos resistir o desânimo, o desfalecimento que Paulo fez menção, sem uma vida disciplinada de meditação da palavra. Veja só o que diz a palavra de Deus aqui em Salmos número 1, assim que é, Salmos número 1, dos versículos 1 a 3, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de quê? Antes dessas coisas do versículo 1, antes de seguir, de andar segundo o conselho dos ímpios, antes de se deter no caminho dos pecadores, antes de se assentar na roda dos escarnecedores, antes, o salmista diz aí, tem o seu prazer, o seu deleite na lei do Senhor, na palavra de Deus. A lei do Senhor, a palavra escrita, as escrituras. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja só que Paulo, ele fala da renovação do homem interior de dia em dia, isto é, dia e noite. E o salmista fala aqui da meditação da palavra de dia e de noite. De dia e de noite. E no versículo 3 ele diz assim: pois será quem? Este homem cujo seu prazer está na lei do Senhor. Pois será a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus vai determinar o que você vai ser. Ela faz parte da renovação do nosso homem interior. Ela faz parte. Não há renovação do homem interior, não há esse fortalecimento com poder no nosso espírito se é uma vida de meditação da palavra. Cristãos andam fracos espiritualmente, desanimados, desencorajados, porque há uma fraca meditação da palavra. Como vai a sua vida de meditação da palavra? Nem quero aprofundar. Nem quero aprofundar, porque você sabe muito bem. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual esta árvore é comparada ao crente que medita na palavra de dia e de noite. Este que renova seu interior. O nosso interior, o nosso espírito não se alimenta de pão físico. Lembra-se que Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra que sai da boca de Deus é ministrada onde? É revelada onde? No nosso espírito. Quando nós estamos a meditar nela. Quando nós ouvimos a palavra. Então, a renovação do nosso homem interior, primeiro, começa com uma vida disciplinada de meditação da palavra. Não há cortamatos. Não há. A renovação do nosso homem interior começa com uma vida de meditação da palavra. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. É só imaginar uma árvore plantada junto a correntes de águas, junto a um rio, a uma fonte de águas. Qual é o estado desta árvore? A Bíblia diz aqui, a qual, primeiro, dá o seu fruto na estação própria. Crente que de dia em dia é renovado pelo poder do Espírito Santo no seu espírito, dá frutos. Dá frutos. Alguém que dá fruto no reino é alguém que é útil na obra do Senhor. Eu lhe pergunto, neste período de pandemia, você está sendo útil para o reino? Você está sendo útil para a obra do Senhor?
A qual dá seu fruto na estação própria. Esta árvore, que é comparada ao crente, que dia após dia é fortalecido com o poder do Espírito Santo no seu Espírito. E ainda a Bíblia diz, e cujas folhas não caem. Quando uma árvore cai as suas folhas, não falo do cair como ato de renovação, mas estou falando de cair por causa da sequidão, por causa da crise. A Bíblia diz que as suas folhas não caem, as folhas permanecem verdes, revelam esperança, expectativa. Um crente renovado no seu interior é um crente cheio de expectativa. Qual é a sua expectativa nesses dias? E ainda a Bíblia diz assim, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo quanto fizer, tudo, não algumas coisas, tudo quanto fizer, em tempos de crise, tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a meditação da palavra de Deus, de dia e de noite, é o primeiro princípio que mantém o nosso homem interior renovado, fortalecido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ainda te dizer alguma coisa, que a meditação é mais que uma simples leitura ou memorização da palavra. A meditação é uma reflexão. No pensamento hebraico, meditar é repetir as palavras das Escrituras. Digamos, repetir os versículos, repetir a palavra de Deus calmamente, em um som suave, num som baixo, onde você se desconecta com toda distração. Em outras palavras, momentos de meditação são momentos em que você conversa com a palavra de Deus. Você fala a palavra de Deus para si mesmo. É um monólogo. Você transfere a palavra ao seu coração. Você torna o versículo vivo para ti. É neste período de meditação onde a revelação, a iluminação espiritual manifesta-se na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A meditação, a meditação, ela cria 2 impactos na sua vida. Primeiro, ela influencia a sua mente. Paulo falou do homem exterior. A nossa mente, no dia a dia, recebe várias informações. E as informações que correm mais rápido são as informações negativas. Dia após dia. Em todas as esferas, nas plataformas, nas redes sociais, no nosso convívio diário, nós recebemos, a nossa mente é bombardeada de várias informações. Mas quando você leva uma vida de meditação da palavra, o seu homem interior é renovado e você começa a receber informações divinas. É por isso que Paulo disse assim: pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Recebam informações que são do alto. Estas nunca nos desmotivarão, nunca nos desanimarão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a meditação, ela primeiro disciplina a nossa mente, trabalha a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar. 2, a meditação muda a nossa linguagem. Lembra-se, quando Moisés morreu, Josué tinha o desafio de liderar o povo. E quando Deus aparece para Josué, você pode conferir isso em Josué capítulo 1, versículo 8. Qual foi a primeira coisa que Deus disse para Josué? Josué, dobre os seus joelhos e ore tantos dias. Josué, comece com o jejum. Não é mal, mas
Deus preparou a Josué, começando com a meditação da palavra de Deus. Disse Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Torne esta palavra a sua linguagem. A linguagem de fé. Uma linguagem espiritual. Uma linguagem que não se deixa influenciar pelo desgaste natural. Josué, não se aparte da tua boca. Em Provérbios capítulo 4, se você prestar atenção, Deus fala, o Espírito Santo fala através de Salomão, que a palavra de Deus não deve se apartar dos nossos olhos. Mas aqui ele diz para Josué que a palavra não deve se apartar da nossa boca. Que a nossa linguagem deve ser uma linguagem influenciada pela palavra. Então você não pode ter uma vida espiritualmente renovada. O seu homem interior não pode experimentar a renovação. Não pode ser fortalecido. Muitas das vezes pensamos que o poder de Deus só pode operar quando começamos a orar. Não. O poder de Deus entra em atividade quando você começa a meditar. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Tem poder para influenciar as circunstâncias. Ela tem poder para influenciar a sua mentalidade. O problema não são os problemas ao redor. O problema tem a ver com o seu estado interior. Como vai o seu homem interior? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a meditação, ela produz revelação. Um conhecimento específico. E é este conhecimento específico, esta revelação, que funciona como energia para a nossa vida de oração. Então, quero lhe preparar nesta noite, lhe mostrar que o poder da oração depende do poder da meditação que influencia a sua vida. Em outras palavras, a oração poderosa, ela é influenciada por uma vida intensa de meditação da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segredo para que você tenha orações poderosas que produzem resultados depende do seu nível de meditação da palavra. O quanto a palavra de Deus enche o seu coração. Agora estamos com uma geração apressada, que não tem tempo para ler. Pelo contrário, a preguiça da leitura no físico é uma influência espiritual. Se você é preguiçoso na leitura no físico, isso também vai impactar na sua vida espiritual. Então, meu querido, minha querida, comece a renovação do seu homem interior com a meditação da palavra de Deus. Lembra-se do que Jeremias disse? Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas, quando recebi a revelação das tuas palavras, logo as comi. Quer dizer que as palavras desceram no meu espírito e elas foram gozo e alegria ao meu coração. Uma pessoa renovada, um espírito renovado, torna-te uma pessoa alegre, uma pessoa fortalecida. Lembra-se que Neemias disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu querido, minha querida, comece a renovar o seu homem interior. Comece a fortalecer o seu espírito através da oração. Assim foi a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.